Ele disse como quem fala de um episódio cômico do passado, com o copo na mão e o riso frouxo atravessando o salão enfeitado. Ela nunca aguentaria a vida militar. Soltou, quase cuspindo o vinho caro que mal combinava com sua presença ali. Alguns riram junto, sem saber se era mesmo piada ou só um jeito de puxar conversa. Outros apenas desviaram o olhar. E eu? Eu permaneci imóvel, com o queixo erguido e os olhos fixos no mesmo ponto desde que entrei. A mesa central, onde meu nome, pela primeira vez, estava impresso não como um sobrenome esquecido, mas como alguém convidada por mérito, não por parentesco. Não me doeu como já doeu antes. Já não doía porque aquela frase já havia sido dita tantas vezes em tantas formas, com tantas vozes, dele, da minha mãe, dos meus tios, de professores, de colegas da escola, até de mim mesma, em noites geladas com as botas molhadas, que havia perdido o gosto de ofensa e se tornado um tipo de selo, uma tatuagem invisível que me seguia desde os 14 anos. Meu pai falava alto. Ele sempre falou alto. Alto demais para escutar as consequências. Alto demais para notar os silêncios que deixava atrás. E naquela recepção, cercado por laços, alianças, arranjos de flores e talheres de prata, ele riu como se a minha presença ali fosse uma anedota, como se eu estivesse apenas vestida de algo que não me cabia. Aquela ali tentava marchar com o passo todo torto no quintal. Caiu na primeira flexão que tentou. Um desastre. Eu dizia: vai brincar de boneca, menina. Você não nasceu para isso. O salão riu. Uma gargalhada morna, superficial, daquelas que tentam suavizar a vergonha alheia. Eu, de pé, sentia cada palavra como se passassem sobre minha pele vestida de azul marinho, mas continuei firme. Um brinde foi feito. Alguém agradeceu a presença dos familiares. Eu respirei fundo. A banda começou a tocar um instrumental romântico qualquer, e as pessoas se dispersaram. Foi então que o noivo, um homem jovem, firme, educado, formado na mesma academia que eu havia cruzado como sombra durante anos, se aproximou. De uniforme cerimonial, ele parou diante de mim, estendeu a mão e perguntou com um leve sorriso nos lábios, em voz firme o suficiente para calar a orquestra por um segundo. Permissão para falar, comandante? O tempo congelou. As colheres pararam no ar. Os risos se interromperam. Os olhos se voltaram, inclusive os dele, os do meu pai, que ainda segurava o mesmo copo e agora parecia preso a ele como se fosse o último apoio que tinha. Meu pai engasgou, literalmente. Tossiu, virou o rosto, limpou a boca com o guardanapo como se tivesse sido traído por um gole mal calculado. E talvez tivesse, mas não foi pelo vinho, foi pelo título, pela formalidade, pela autoridade. Com um simples comandante, algo que eu havia conquistado com cada calo, cada silêncio, cada lágrima que se recusava a cair, ele soube. Soube que eu não era mais a menina que não aguentaria. Não era a que caiu no quintal ou que pediu para dormir com a luz acesa no primeiro acampamento da escola. Não era mais a adolescente desajeitada que carregava lancheira militar porque sonhava com algo que a casa dela dizia que não existia para mulher nenhuma. Eu era agora a pessoa que ele jamais esperava que eu fosse. E não porque mudei, mas porque sobrevivi ao que ele sempre negou. Não disse nada. Apenas assenti com a cabeça, aceitei o cumprimento e mantive o rosto impassível, porque havia aprendido que não é preciso gritar para ser ouvida. E naquele instante, eu era ouvida e vista, não porque pedi, mas porque ocupei o espaço que eles tentaram apagar. E o mais irônico de tudo, eu nem era a noiva, eu era apenas convidada. Mas bastou o gesto, bastou o título, bastou o silêncio desconfortável que se espalhou depois do comandante, para que tudo mudasse. De repente, minha presença deixava de ser uma nota de rodapé e se tornava manchete. E foi aí que tudo recomeçou, porque o casamento não era o clímax da minha história. Era só o ponto de retorno, o instante em que todas as vozes do passado se tornaram ecos e onde eu, finalmente, poderia contar a minha história, inteira, sem cortes, sem censura. Uma história que não começa na recepção, mas num quintal, com joelhos ralados e a risada do meu pai ecoando como um trovão. Uma história que atravessa madrugadas,
sal grosso nos lábios, botas molhadas e cartas não respondidas. Uma história que, mesmo com ausência de aplausos, foi feita com sangue, suor e silêncio. E agora, pela primeira vez, com testemunhas. Antes de alguém rir de você em voz alta, existe o silêncio. O silêncio em volta da sua empolgação. O silêncio quando você mostra algo que ama. O silêncio que cobre a sala como um pano úmido assim que você entra, e todos trocam de assunto. Antes da gargalhada pública do meu pai naquela recepção, houve os anos inteiros em que ele sequer achava necessário fingir orgulho. Ele não precisava gritar que eu não era capaz. Bastava seu olhar seco diante dos meus cadernos, sua respiração pesada quando eu falava demais sobre algo que me fazia brilhar por dentro. Isso não é para você, ele dizia como quem dá bom dia, ou como quem pede para fechar a porta com cuidado. Essa frase era o trilho por onde minha infância caminhava, reta e apertada, onde eu aprendia a me encolher sem nunca parar. Quando eu tinha 8 anos, vi pela primeira vez uma mulher fardada na TV. Era uma matéria curta sobre mulheres no exército brasileiro, com imagens da AMAN, bandeiras ao vento, botas alinhadas e vozes firmes em formação. Eu fiquei paralisada na frente da televisão. Nem vi quando o arroz começou a queimar no fogão. Só me lembro de ouvir aquela marcha e sentir pela primeira vez que talvez o mundo tivesse um lugar onde minha coragem não precisasse pedir licença. Mas quando contei isso no jantar, meu pai olhou para mim com uma mistura de pena e deboche. "Tá querendo virar homem agora?" ele disse. E minha mãe soltou um risinho abafado, como se aquilo fosse brincadeira. Mas não era. Eu senti o corpo inteiro encolher, como se tivesse dito algo obsceno. Passei os dias seguintes desenhando fardas em segredo no verso das tarefas da escola. Como se fosse errado sonhar com disciplina, com ordem, com resistência. Como se fosse uma ofensa querer mais do que um lugar atrás do balcão do armarinho da minha tia ou num caixa de supermercado com jornada dupla. Aos 12, tentei me inscrever para uma excursão escolar a um quartel. O formulário pedia a autorização dos pais. Meu pai leu em silêncio, dobrou a folha ao meio e jogou no lixo sem dizer nada. Só depois me disse que não ia gastar gasolina para isso. Foi nesse dia que entendi. Não era apenas sobre me proteger. Era sobre impedir. Era sobre podar qualquer centelha de algo que não coubesse no mundo estreito onde ele se sentia seguro. No fundo, eu sabia que ele não me achava fraca. O problema era que ele sabia que, se eu tentasse de verdade, eu podia conseguir. E ele não saberia mais como me controlar. Na escola, quando me destacava nas aulas de educação física, meu nome nunca era levado para frente. Uma vez, o professor me chamou de canto e disse que eu corria melhor do que muitos meninos. Mas quando sugeriu que eu me inscrevesse no torneio da cidade, minha mãe vetou. Mulher correndo em pista é mulher que vai acabar sozinha. Outra vez, ganhei uma medalha de um campeonato interno. Escondi na mochila e guardei embaixo da cama. Nunca mostrei. Aprendi que, dentro daquela casa, mostrar força era ameaçador. E não havia nada mais perigoso para uma menina do que ameaçar os limites invisíveis que os adultos colocavam ao seu redor. Cresci ouvindo que eu falava demais, que meu jeito era masculino, que eu precisava parar de andar com o peito para frente e de responder tudo. Mas nenhuma dessas frases doía tanto quanto a que mais se repetia, com pequenas variações e sempre a mesma intenção. Isso não é para você. Não importa se era uma bicicleta nova, um curso diferente, um desejo de ser policial, ou uma simples brincadeira de pega-pega em que eu queria subir a árvore. Não era para mim. Porque para mim, naquela casa, havia um roteiro engessado. Estudar o mínimo, casar cedo, obedecer e aceitar. Ter opinião era arrogância. Ter disciplina era autoritarismo. Ter força era desvio. O tempo passou e as palavras começaram a colar na pele. A certa altura parei de contar meus sonhos. Parei de comentar os livros que lia escondida. Parei de levantar a mão nas aulas. Comecei a fingir. Fingir que não queria. Fingir que não ligava. Fingir que me bastava caber naquela casa onde as paredes não tinham espaço para medalhas nem fardas. Mas toda noite, quando o silêncio da casa deixava de ser opressor e virava escudo, eu escrevia em cadernos escondidos, datas de concursos,
rotinas de treinamento, relatos de mulheres na marinha. Sonhava sozinha, como quem cava um túnel com colher. Aos 16, entrei no programa de preparação militar da minha cidade sem contar para ninguém. Fiz inscrição com um nome diferente e fui à primeira aula com um moletom velho e calça jeans. Era a única menina da turma. E eu tremia inteira. Não pelo medo de não conseguir, mas pelo medo de que meu pai descobrisse e apagasse mais uma chama. No primeiro dia, eu não consegui fazer nem 5 flexões completas. Meus braços doíam, minha cabeça latejava, e o treinador disse: "Você precisa querer isso mais do que precisa do seu orgulho." E eu queria. Queria mais do que qualquer coisa, mais do que agradar meu pai, mais do que provar alguma coisa. Eu queria porque era meu. Pela primeira vez, era só meu. Essas foram as primeiras feridas. Não as físicas, mas as outras. As que a gente aprende a esconder com postura firme, com sorriso controlado, com olhos que encaram sem baixar a cabeça. As feridas de ouvir a vida inteira que você não nasceu para ser forte, até o dia em que você descobre que a sua força era justamente continuar ouvindo e mesmo assim seguir em frente. E por mais que as pessoas só tenham reparado no uniforme no dia da recepção, a verdade é que ele começou a ser tecido muito antes. Entre os não, entre os isso não é para você, entre os olhares vazios e os sorrisos abafados. E cada costura dessa farda, cada linha invisível dela, carrega o peso de cada vez que me fizeram sentir que eu estava tentando viver a vida errada. Quando, na verdade, eu só estava tentando viver a minha. O sol ainda não tinha nascido quando ouvi a primeira corneta cortar o céu cinza daquela manhã. A cidade dormia, mas meu coração batia como se eu estivesse fugindo de algo, ou de mim mesma. O cheiro de barro molhado, de ferro enferrujado nos portões, de chão pisado por centenas de botas antes de mim, era quase tão forte quanto o enjoo que senti quando atravessei o portão pela primeira vez. Não havia aplausos, nem olhares orgulhosos. Meus pais não estavam lá. Ninguém da minha família sequer sabia a hora exata em que eu chegaria na escola de formação. E isso era escolha, porque eu preferia a ausência à presença crítica. Preferia o silêncio deles à possibilidade de ouvir mais uma vez que aquilo não era para mim. Meu uniforme inicial era áspero, sem forma. O coturno apertava nas laterais dos pés, o gorro caía torto, e a mochila parecia pesar o dobro. Carregava mais do que itens obrigatórios. Carregava comigo cada palavra dita, cada gargalhada abafada, cada olhar de desprezo acumulado desde os 8 anos. E mesmo com tudo isso nos ombros, a primeira marcha quase me destruiu. Não foi o peso, não foi o calor. Foi o susto, o choque de perceber que a realidade não perdoava quem havia se preparado só na teoria, que nenhuma leitura, nenhuma estratégia mental, nenhum caderno escondido com anotações de resistência me preparava para aquilo. O chão tremia sob os gritos de comando. As ordens vinham rápidas, secas, impessoais. "A linha! Cobre! Marcha!" E cada palavra era um trovão, uma rajada no ouvido. O suor escorria antes mesmo da primeira centena de metros. O fôlego começou a faltar antes da primeira subida. O corpo gritava, e a mente se encolhia. Na segunda hora da marcha, tropecei. Não caí, mas tropecei. E o som da bota raspando no cascalho chamou a atenção. O instrutor virou a cabeça na hora e gritou meu nome completo. Não gritou recruta. Gritou meu nome, como se me conhecesse. Como se soubesse de onde eu vinha. Como se tivesse ouvido tudo o que ouvi em casa por tantos anos. "Se estiver fraca, peça para sair. Se não aguenta, volta para casa." As palavras dele foram armas, mas naquele momento, meu cérebro não soube diferenciá-las da voz do meu pai. Foi quando minha visão começou a escurecer pelas bordas. O mundo não girava. Ele se fechava. As árvores pareciam se aproximar como muros. O chão parecia puxar. Um tipo de pânico se formava dentro de mim, e por um instante, não era mais a escola de formação. Era o quintal da infância, com meu pai me observando cair da bicicleta e dizendo: "Falei que você não servia para isso." Era o mesmo nó na garganta, a mesma vontade de sumir, o mesmo desejo de provar algo, mas com a sensação de que não havia ninguém para ver, nem para se importar. Na parada seguinte, tremendo e envergonhada, pensei em sair.
Meu dedo quase foi ao colete buscar o sinal para pedir retirada. Havia um protocolo. Bastava acenar, dizer que precisava atendimento, que estava mal. Ninguém me julgaria. Era a primeira marcha. Quase todos já tinham pensado nisso em algum momento. Mas então eu vi uma recruta ao meu lado, mais jovem, mais franzina, caindo de joelhos, ofegante, mas levantando sozinha, com os joelhos sangrando, sem choro, sem hesitação. Ela tremia, mas não pedia para sair, e isso me cortou por dentro, porque eu entendi que ali ninguém estava pronto, ninguém se sentia suficiente, ninguém havia sido preparada com carinho. Todas estávamos lutando contra o mesmo inimigo invisível, a certeza imposta de que não éramos o bastante. Apertei os olhos. Respirei fundo. Lembrei do que minha mãe dizia quando queria me calar. Fica quieta, menina. Mulher não responde. Naquele momento eu decidi que minha resposta seria continuar. Não pela farda. Não por um futuro, mas pelo passado que me empurrava de volta para um lugar onde eu não queria mais caber. A marcha continuou. Os calos abriram. As dores musculares pareciam chicotes internos. A pele dos ombros ardeu com o atrito da mochila. As mãos começaram a formigar. E mesmo assim, dei o passo seguinte. E outro. E mais um. Cada um como se estivesse dizendo uma frase. Eu não vou desistir. Era uma oração, uma promessa, um desafio. Quando voltamos para o pátio, mais de 4 horas depois, eu estava coberta de suor, com manchas secas de barro nas laterais do uniforme e uma dor fina na parte baixa da coluna. Mas não pedi atendimento, não pedi dispensa, não pedi desculpas. Apenas tirei a boina com respeito, alinhei o corpo e olhei para a frente. O instrutor passou por mim, parou por um segundo, não disse nada, apenas olhou com a testa levemente franzida, um olhar de quem reconhece quando alguém quase quebrou, mas não quebrou, e então seguiu. Naquela noite, no alojamento, enquanto as outras meninas trocavam band-aids e contavam piadas nervosas para aliviar o trauma, eu fiquei sentada, em silêncio, de frente para o armário. Dentro dele, na parte mais alta, eu havia escondido uma pequena foto que havia levado sem coragem de olhar até aquele momento. Era da mulher na TV, da reportagem de anos atrás. Estava recortada, plastificada com fita adesiva, e tinha atrás dela um campo de instrução seco, com helicópteros ao fundo. Eu olhei para ela por muito tempo. Depois respirei fundo e disse só para mim: hoje eu fui você, e amanhã eu vou ser mais. Foi naquele dia que quase desisti. Não porque duvidava da minha força, mas porque a voz do meu pai ainda morava dentro de mim. E o que ninguém te conta é que a primeira batalha da vida militar não é contra o cansaço. É contra o que te ensinaram a acreditar sobre quem você é. Eu quase desisti, mas não desisti. E foi isso que começou a me transformar. Eu demorei a perceber, mas naquela escola, meu sobrenome chegava antes de mim. Ele passava na frente, ocupava espaço, lançava sombra. Não era só um conjunto de letras. Era uma impressão, um sussurro. Um lembrete de que, mesmo distante, meu pai ainda encontrava formas de me seguir. Eu ouvia quando falavam baixo, sentia nos olhares, no tom de voz que mudava quando me chamavam pelo nome completo, na maneira como alguns oficiais hesitavam um segundo antes de me passar uma tarefa importante. Como se algo ali não encaixasse, como se a minha presença fosse improvável. No primeiro mês, isso ainda podia ser atribuído à desconfiança natural do ambiente militar, um mundo que testa, que empurra, que mede os limites de cada um. Mas com o tempo, comecei a juntar as peças. Numa noite no pátio, um sargento me abordou durante a ronda e disse, com um sorriso sarcástico: "Você é filha do Elmar, né? O Elmar da 8ª região?" Eu confirmei com a cabeça, surpresa. "Ele é direto, né? Já deixou claro o que acha dessa sua aventura." E deu um riso seco, de quem finge que não quis dizer o que disse. O sangue me gelou. Meu pai não tinha servido. Nunca vestiu uma farda. Nunca foi militar. Mas era conhecido, por motivos que eu nunca questionei muito. Tinha contatos. Velhos amigos da época em que prestou concurso e não passou, mas mesmo assim se manteve por perto, pendurado em cargos civis, favores, convênios.
Era o tipo de homem que sabia quem apertar, quem bajular, quem se afastar. E como descobri, também sabia a quem mandar mensagens. Não sei o que exatamente ele dizia, mas sei o efeito. Era como ferrugem, invisível no início, mas lentamente corroía a confiança. Certa vez, uma capitã me parou no corredor de forma seca. Recruta, seu desempenho está regular, mas vou te dizer algo. Aqui dentro, ninguém é especial por nome. Aqui se prova com suor. Eu balancei a cabeça, afirmei que entendia e segui. Mas aquela frase me atingiu com a violência de quem sabe que está sendo julgada não só pelo que faz, mas pelo que os outros acham que você representa. Na semana seguinte, numa atividade de coordenação em grupo, me indicaram como líder. Um cargo rotativo, nada grandioso. Mas 2 recrutas murmuraram algo entre eles. Só ganhou porque tem sobrenome. Um deles era filho de um coronel aposentado. O outro, sobrinho de um político. E mesmo assim, ali estavam, acusando a mim de privilégio, como se meu nome fosse chave, quando na verdade era grilhão. Foi aí que comecei a lembrar das pequenas frases que meu pai soltava ao telefone com os amigos do serviço. Ela tá nessa fase de querer se afirmar, mas logo vê que não é pra ela. Tá se achando durona agora, mas quando vier o primeiro tranco, volta pra casa. Vai fazer papelão, mas quem avisa amigo é. Ele dizia isso como quem conta piadas, mas eu sabia. Ele plantava dúvidas como quem espalha erva daninha, porque era mais fácil me sabotar à distância do que lidar com a ideia de que eu podia, sim, me tornar aquilo que ele negava. Meu nome era Letícia Elmar, e naquela escola, esse Elmar pesava como chumbo. Eu podia estar com notas impecáveis, com disciplina exemplar, com postura firme, mas sempre havia aquele olhar que me media 2 vezes. Aquele atraso de meio segundo antes do sim, senhora. Aquele cochicho que calava quando eu me aproximava. Aquelas fichas que demoravam a ser assinadas. Não era boicote direto. Era algo mais cruel. A dúvida. A dúvida sobre se eu merecia estar ali. A dúvida sobre se eu conseguiria sozinha. A dúvida sobre se eu não era apenas uma tentativa frustrada de satisfazer algum capricho juvenil. Até que um dia, explodiu. Foi durante um exercício de campo. Eu havia sido colocada como segunda responsável pela logística de deslocamento. Um instrutor pediu, com urgência, que alguém refizesse a rota de um dos pelotões por causa de uma mudança climática. Eu fui a única a levantar a mão. Organizei o trajeto, calculei os tempos, redesenhei o mapa. E funcionou. O pelotão chegou antes do previsto, com menos desgaste. Foi um acerto técnico, limpo, incontestável. Mas no relatório final, meu nome foi omitido. A menção foi genérica. Agradecimento ao grupo de apoio. Nada sobre mim. Nenhuma palavra. Procurei o oficial responsável e perguntei com todo o cuidado: Senhor, houve algum erro na atribuição? Ele me olhou por alguns segundos. Depois disse: Letícia, você sabe que está sob observação. Com esse sobrenome, qualquer erro vira escândalo. Melhor manter discrição. E foi nesse dia que entendi o verdadeiro peso do meu nome. Não era só o passado. Era o rastro. Era a sombra. Fui ao banheiro e lavei o rosto. Encarei o espelho e disse em silêncio: se é esse o peso, então eu vou carregá-lo até ele sumir. Porque se meu pai havia plantado dúvidas, eu haveria de enterrá-las com atos. Se meu nome chegava antes de mim, eu faria questão de que, um dia, meu título falasse mais alto. Não por revanche, não por raiva, mas porque eu havia aprendido a maior lição da caserna. Ou você se dobra ou você levanta. E naquele momento, eu decidi que, com ou sem sobrenome, eu ainda tinha uma marcha para continuar. Há um tipo de frio que não se sente com o corpo, mas com a alma. Ele chega antes do vento, antes da cerração, antes mesmo da madrugada se impor com sua escuridão disciplinar. É o frio da antecipação. O arrepio que sobe pela espinha quando você sabe que será testada até o último limite. Foi nesse tipo de frio que eu aprendi o que significa permanecer em silêncio mesmo quando tudo dentro de você grita por abrigo. Foi nesse frio que as minhas cicatrizes começaram a se formar. Invisíveis, mas fundas, como brasas enterradas sob a pele. As madrugadas na formação não tinham despertador. Elas tinham explosão, tinham grito, tinham sirene. E o tempo entre o som e o levantar não podia ultrapassar 30 segundos.
Dormíamos fardadas. Botas ao lado da cama, coturno amarrado em meia volta, mochila fechada com zíper virado para fora. Cada detalhe era sobrevivência. Eu me lembrava das palavras do meu pai dizendo que eu era lenta, dispersa, distraída, e usava isso como combustível. Cada segundo que eu ganhava ao sair da cama era uma resposta. Você estava errado, sem precisar de voz. Mas não era só correr, era resistir. As provas de fogo começavam com exercícios táticos, simulações de combate, rastejo sob arame farpado, imersão em água gelada e marchas com peso extra. O corpo passava a ser extensão da ordem. Ele não podia reclamar, não podia tremer, não podia parar. Lembro da primeira vez que meu ombro sangrou por causa do colete mal ajustado. A pele ardeu por dias. A costura da farda grudava na ferida. Não pedi troca. Não pedi pausa. Apenas envolvi com gaze e segui. Porque aprendi rápido que ali, cada dor ignorada se tornava uma vitória secreta. As piores noites eram as de campo, em que o frio cortava até os ossos mais escondidos. Não havia fogueira. Não havia casaco extra. Apenas camadas finas, lona úmida e uma ordem clara. Resistir até o amanhecer. Eu tremia tanto que meus dentes rangiam. E ainda assim, eu era uma das únicas a não pedir abrigo. Não por orgulho, mas porque sentia que o frio do campo ainda era menor do que o frio que sempre me rondou em casa. Ao menos ali, naquela trincheira improvisada, eu tremia por algo que escolhi. Por um futuro que, mesmo incerto, era meu. Houve uma noite em particular. O chão estava alagado. Havíamos sido deslocadas para uma simulação de evacuação sob chuva e escuridão total. Era tudo parte do exercício. A adrenalina era real. O corpo estava exausto. Havia lama até o joelho. Um instrutor gritou meu nome e apontou para um ponto cego do terreno, onde 2 colegas haviam se afastado demais da rota. Recupere. Traga para a formação. Tempo: 4 minutos. Eu não hesitei. Pulei no barro, tropecei numa raiz, rolei por uma encosta. Meu joelho esquerdo se abriu ao raspar numa pedra, mas não parei. Alcancei as 2. Uma estava em choque, com frio demais para se mover. A outra tentou argumentar que era impossível voltar no tempo determinado. Então não volte por tempo. Volte por mim, eu disse. E puxei uma por cada braço. Elas vinham escorregando, chorando, dizendo que iam desmaiar. Eu só repetia, 1 passo de cada vez. Chegamos aos 40 segundos do prazo. O instrutor não disse nada. Apenas anotou em sua prancheta e seguiu. Mas eu sabia. Sabia que ali, mesmo sem aplauso, eu havia sido testada além do físico. Durante semanas aquele corte no joelho infeccionou. Eu cuidei sozinha, em silêncio, como sempre fiz com tudo. Não havia orgulho nisso. Havia hábito. Aprendi a costurar a própria alma com linha invisível, a esconder o cansaço com a mesma firmeza com que alinho o colarinho. Algumas noites, deitada na cama estreita do alojamento, eu passava os dedos sobre as marcas que começavam a surgir nos meus pés, nos braços, na parte de trás do pescoço, onde a farda coçava até a pele soltar. Eram pequenas, mas reais, e por algum motivo, eu sentia nelas uma honra que nenhuma medalha oficial ainda poderia oferecer, porque só eu sabia, só eu carregava aquelas provas, e só eu sabia o preço de cada uma. As outras recrutas começaram a mudar o olhar com o tempo. No início me viam como mais uma. Depois, como a que nunca reclamava. Depois, como a que aguentava. A que não chorava. A que respondia apenas com ações. Eu não buscava isso. Mas admito que, no fundo, era uma reparação secreta contra tudo que ouvi dentro de casa. O mundo dizia que eu não suportaria. Mas a lama não me levou. O frio não me paralisou. A dor não me quebrou. E mesmo sem reconhecimento oficial, eu seguia construindo algo. Dia após dia, no silêncio. Uma noite, recebi uma carta. Era da minha mãe. Curta. 2 linhas. Seu pai viu uma matéria sobre o treinamento e disse que isso não vai durar. Ele aposta que você volta antes do fim do ano. Espero que esteja comendo direito. Rasguei a carta em tiras e joguei no lixo do banheiro. Depois fui até o espelho, molhei o rosto, respirei fundo e voltei pro alojamento. Não chorei, nem por orgulho, nem por força, mas porque havia aprendido que o choro seria mais um tipo de cicatriz, e eu já tinha as minhas. Preferia não criar novas à toa. Daquele ponto em diante,
Parei de tentar provar qualquer coisa. Comecei a apenas existir como quem sobreviveu. A minha presença era minha vitória. Minha disciplina era minha defesa. Minhas marcas, minhas medalhas. Elas não estavam penduradas no peito, mas estavam na carne, na memória, na postura. E um dia, mesmo que ninguém dissesse nada, elas falariam por mim. E naquele casamento, anos depois, quando o noivo me chamou de comandante e meu pai engasgou com o vinho, eu sabia que ele não estava vendo o título. Ele estava, pela primeira vez, vendo as cicatrizes que tentou apagar com riso, mas que brilharam mais forte do que qualquer brinde. Na formatura, os aplausos pareciam vindos de outro planeta. Havia mãos batendo, olhos marejados, gritos de orgulho ecoando pelo pátio de concreto. Mães que nunca tinham pisado num campo de instrução choravam como se tivessem percorrido cada passo ao lado dos filhos. Pais de voz grave e postura dura desmanchavam-se em abraços, quando o nome do seu soava pelo alto-falante, seguido por uma palavra que todos aguardavam como símbolo de ressurreição. Apta. E ali, entre lágrimas alheias e abraços apertados, eu recebi o meu certificado. Estava apta, formada, oficial, digna da farda que vestia. Mas ninguém da minha família estava lá para ver. Não foi por distância, não foi por falta de convite, foi escolha. A ausência deles era um ato deliberado, o silêncio deles, uma mensagem clara. E ainda assim, quando me chamaram ao centro, quando o comandante me entregou o diploma e me cumprimentou com firmeza, eu sorri. Sorri porque não era mais sobre provar nada. Era sobre viver aquilo que eu sempre soube que merecia. Na saída do pátio, outros colegas se amontoavam em fotos. Os pais seguravam com orgulho os diplomas enrolados em fita azul. As mães seguravam flores. Havia gente com camisetas personalizadas. Havia placas, cartazes, balões, risos de alívio. Abraços de reconciliação, alívio. Eu, em contrapartida, fui para o vestiário com a mesma tranquilidade de quem havia aprendido a comemorar sozinha. Guardei o diploma dobrado com cuidado e amarrei a fita como se fosse uma medalha de guerra. Era a minha vitória, e não havia nome ausente que pudesse apagar isso. No dia seguinte, viajei até a casa dos meus pais, não por nostalgia, mas porque ainda havia algo dentro de mim que acreditava, ou talvez desejava, que aquela conquista pudesse, enfim, furar a camada grossa de silêncio que sempre envolveu minha escolha. Entrei na sala como quem pisa em território hostil. Meu pai estava sentado no sofá, como sempre, vendo o noticiário. Minha mãe, na cozinha, fazendo café. Nenhum dos dois se levantou. Nenhum comentou sobre a ausência na formatura. Apenas me olharam como se eu tivesse voltado de uma feira. Não havia festa. Não havia bolo. Havia uma única frase dita por meu pai, sem tirar os olhos da televisão. E agora? Vai se meter em que confusão? Confusão. Essa era a palavra que ele escolhia para nomear tudo o que fugia do controle dele. Quando eu gostava de estudar, era confusão. Quando quis aprender jiu-jitsu, confusão. Quando recusei o curso técnico que ele escolheu, confusão. E agora, a carreira militar. Depois de anos de preparo, suor, resistência, dor, resiliência, era reduzida a mais uma rebeldia imatura. Eu podia ter explodido, podia ter batido na mesa, podia ter gritado, mas respirei e fiz o que sempre soube fazer. Silêncio. Tirei o diploma da pasta e coloquei sobre a mesa. Era bonito, tinha brasão, tinha nome completo, tinha carimbo oficial. Era impossível ignorar. Minha mãe olhou de relance, mas não se aproximou. Meu pai sequer virou a cabeça. Minutos depois, ele se levantou, passou ao lado do papel como se fosse apenas mais uma conta de luz, e foi para o quintal acender um cigarro. Não houve parabéns. Não houve sequer um. Ficou bonito. Na parede da sala, havia um porta-retrato com meu irmão segurando o certificado de eletricista, sorrindo num pátio industrial. Havia uma moldura com a foto do casamento da minha prima, com vestido rodado e véu. Havia até um quadro com um versículo bíblico bordado pela minha tia-avó. Mas ali, naquele canto do mundo onde todos ganhavam seu espaço, minha farda nunca teve lugar. Voltei para meu alojamento carregando o diploma. Guardei na parte superior do armário, como um segredo precioso, e naquele instante, compreendi. O que eu buscava não era mais o aplauso deles. Era entender por que tanto medo habitava naquela casa, por que minha conquista os feria tanto.
E a verdade era simples, crua e dolorosa, porque era deles o fracasso de nunca terem tentado. Minha existência fardada era uma ameaça, porque ela dizia que era possível, que havia saída, que havia força. E isso era insuportável para quem passou a vida dizendo que o mundo era um lugar cruel demais para ser enfrentado com coragem. Meu diploma não era apenas um papel. Era uma prova contra a narrativa que sustentava aquele lar. Algumas semanas depois, minha mãe me ligou. Pediu que eu não contasse a ninguém da família que estava nessa vida de militar. Disse que as tias estavam comentando que isso era coisa de mulher mandona. Pediu que eu esperasse essa fase passar, antes de postar alguma coisa. Desliguei sem responder. Depois, olhei para o espelho, com a farda alinhada, o cabelo preso, os olhos firmes, e sorri, porque havia algo que eles nunca entenderiam. O silêncio deles, ao invés de me paralisar, foi o que me ensinou a andar sozinha. E o diploma que eles se recusaram a pendurar se tornou a base de tudo que eu construiria a partir dali. Sem aplauso, sem plateia, sem precisar mais de permissão. Não foi de uma vez que deixei de existir na vida deles. Não houve corte abrupto, nem briga escandalosa, nem portão batido. Houve sim um esvaziamento lento, uma espécie de dissolução em silêncio. Começou com o distanciamento geográfico, minha base em outra cidade, escalas de serviço que não permitiam visitas em feriados, plantões no fim do ano. Mas o que realmente me apagou da narrativa da família não foram os quilômetros. Foi a escolha de não mais me curvar. Quando eu ligava, as conversas duravam minutos. Sempre havia um assunto mais urgente. Tá bem, filha. Que bom. Sua prima tá fazendo faculdade agora, acredita? Ou então, tô aqui vendo as fotos do netinho da sua irmã. Você viu? Tá a cara dela. O tempo inteiro, as palavras escorregavam para tudo que não envolvesse minha existência. Se eu falava de alguma missão, vinha o comentário enviesado. Não é perigoso isso aí? Se eu mencionava algum mérito conquistado, ouvia. Cuidado para não ficar convencida. Com o tempo, fui parando de tentar. Não por rancor, mas por economia emocional. Porque há tentativas que adoecem. E a minha maior descoberta foi entender que o silêncio, às vezes, protege mais do que qualquer argumento. Nas fotos de família, meu lugar era o da ausência. Quando minha mãe postava imagens das festas, era como se eu não fizesse parte daquele núcleo. Me tornei a parente ocupada demais. O nome que quase não é lembrado no grupo da família. A filha que vive sumida, mas que ninguém realmente pergunta como está. Ela tá bem, graças a Deus. Anda viajando muito com essas coisas de farda dela. E com isso, davam por encerrada qualquer tentativa de me incluir. Na Páscoa, enviaram uma mensagem dizendo que esperavam que eu estivesse comendo algo menos industrializado do que ração militar. No Natal, nem sequer me mandaram mensagem direta. Apenas me marcaram numa imagem genérica com um Feliz Natal a todos. E quando eu estive doente, depois de uma cirurgia de emergência causada por uma infecção adquirida numa operação em área de risco, ninguém me ligou. Ninguém perguntou se eu precisava de algo. Descobri depois que minha mãe comentou com uma vizinha. Ela escolheu isso, né? Então agora tem que aguentar. O desprezo não vinha em gritos. Ele era polido, educado, passivo-agressivo. Vinha na forma de esquecimento estratégico, de comentários sutis, de piadas veladas. Quando minha irmã ficou desempregada, meus pais organizaram uma rifa para ajudá-la. Fizeram vaquinha entre primos, rodaram entre conhecidos, bateram na porta de vizinhos. Quando eu fiquei sem energia elétrica em casa durante uma missão em área de crise por 5 dias, mandei uma mensagem avisando que estava bem e recebi como resposta apenas: "Mas por que se meter nisso, Letícia?" Comecei a entender aos poucos que minha ausência era mais confortável para eles do que minha presença, porque na presença eu obrigava todos a lidar com o que tinham tentado negar por anos. Eu existia fora do molde. E minha existência era um espelho que não refletia o que eles gostariam de ver. Quando apareci de farda numa foto institucional da Marinha em um portal de notícias local, minha mãe desligou o telefone no meio da ligação. Me ligou 2 dias depois dizendo que eu estava exagerando, que aquilo era exposição desnecessária, que mulher fardada ainda chocava as pessoas. Eu ri. Pela primeira vez,
Eu ri, porque naquele momento compreendi. O que os chocava não era a farda, era a liberdade. A minha liberdade incomodava, minha autonomia ofendia. Meu silêncio, quando já não precisava da aprovação deles, os deixava desconfortáveis. Eles haviam construído uma filha no imaginário, quieta, moldável, dependente. Mas a mulher que eu me tornei era outra coisa. E como não conseguiam reformatar essa imagem, preferiram deletá-la do convívio. A palavra ausente começou a me acompanhar. Era como me descreviam para amigos da família. A Letícia é ausente, vive no mundo dela. Ou tá sempre viajando, trabalhando, difícil até conversar. Ninguém dizia. Ela cresceu. Ela venceu. Ela tem uma carreira respeitada. Não, eu era apenas a ausente. Foi aí que entendi. A exclusão não se faz apenas com portas fechadas. Ela se faz com palavras que nunca são ditas, com elogios que nunca chegam, com cadeiras que nunca são puxadas. Fui retirada da memória afetiva com o mesmo cuidado com que se apaga algo de uma lousa. Devagar, quase sem ruído, como se nunca tivesse estado lá. Mas o mais irônico de tudo foi perceber que, apesar disso, eu não sentia saudade da versão que eles queriam de mim. A Letícia que abaixava a cabeça, que pedia desculpas por ser firme, que sorria mesmo ouvindo desaforos. Essa versão, sim, eu deixei para trás com alívio. E talvez tenha sido esse afastamento, frio, silencioso, calculado, que me preparou para o dia do casamento, porque quando recebi o convite, com meu nome impresso sem erro, minha presença solicitada com educação, minha patente mencionada com formalidade, eu soube que algo estava por mudar. Não porque eles haviam se transformado, mas porque agora o mundo ao redor começava a reconhecer o que dentro da minha casa sempre foi ocultado. E esse reconhecimento, público, solene, irreversível, estava prestes a colocar todos frente a frente com uma verdade inegociável. A filha ausente era, na verdade, a mulher presente onde mais importava, em si mesma. O envelope chegou dobrado, como se alguém tivesse tentado minimizar seu conteúdo. Era bege, simples, com detalhes dourados nas bordas. O tipo de convite que tenta parecer elegante, mas grita com tensão. Meu nome estava escrito com caligrafia formal. Tenente Letícia Elmar. Presença honrada. Olhei para aquelas palavras por mais de 1 minuto sem abrir. Nunca tinham me chamado assim. Nunca tinham me tratado assim. Honrada. Era a primeira vez que meu nome e a palavra honra apareciam na mesma frase dentro de algo vindo da minha família. E mesmo assim, parecia mais um truque de protocolo do que um gesto genuíno. Sabia que havia algo ali. Uma formalidade que cheirava a obrigação. Ou talvez, a medo. Abri o envelope com a ponta de uma caneta. Lá dentro, o convite do casamento da minha irmã. Um papel com detalhes florais. Uma foto dela e do noivo sorrindo numa praia. E uma programação cuidadosamente montada. A cerimônia seria às 17 horas. A recepção às 19 horas. Traje formal. Lista de padrinhos. E no canto inferior, quase imperceptível, meu nome de novo. Dessa vez em letras menores, como se estivessem se encolhendo. Acento reservado. Engraçado como por anos. Eu fui a filha esquecida, a irmã ausente, a parente que não aparecia nas festas. Mas agora, com o brilho social de um casamento, com fotógrafos e convidados de fora, com discursos e brindes organizados, minha presença parecia ter voltado a ser conveniente. Uma mulher fardada dava prestígio. A patente impressionava. E talvez, em alguma parte do roteiro daquela noite, planejava-se minha aparição discreta como quem exibe um troféu, sem nunca ter aceitado a batalha que o gerou. Levei dias para decidir se iria. Cada minuto que passava entre olhar o convite e devolvê-lo à gaveta me empurrava de volta para memórias antigas. A infância marcada pelo desprezo. Os silêncios pesados. A formatura ignorada. O diploma rejeitado. O nome omitido das histórias. Mas também me vinham outras imagens. O campo de instrução, o frio, as provas de fogo, as cicatrizes, o título, o respeito conquistado com o próprio suor. E foi essa última coleção de imagens que me guiou até a resposta. Eu iria, não por eles, mas por mim. Comprei minha passagem sem avisar. Escolhi meu uniforme de gala, não pelo impacto, mas porque ele representava exatamente quem eu era.
Não precisava de brilhos, decotes ou exageros. O corte da farda dizia mais sobre mim do que qualquer vestido. O tecido firme, a costura precisa, o nome bordado, as divisas no ombro, a bota engraxada. Tudo era símbolo, tudo era verdade, e eu estava cansada de esconder minha verdade em nome da conveniência alheia. Cheguei no local do casamento 30 minutos antes do início da cerimônia. O salão ficava num sítio afastado, decorado com luzes de fio, flores artificiais e mesas redondas com nome de árvores. Meu lugar era a mesa jacarandá. Olhei para aquilo como quem observa um campo de batalha. Havia velhos conhecidos. Tios que fingiram que eu nunca saíra de casa. Primos que falavam de mim em tom vago. E ali estavam todos, com taças na mão, roupas engomadas e sorrisos sociais que escondiam o incômodo de me ver de novo. E diferente. Quando entrei, os olhares se viraram. 1, 2, depois dezenas. Um burburinho começou. É ela? A Letícia? Está fardada? Ninguém esperava. Talvez pensassem que eu fosse aparecer de vestido comum. Talvez achassem que eu nem viria. Talvez sonhassem que eu já tivesse desistido da carreira, da pose, da força. Mas não. Eu estava ali inteira. Presente. E com tudo que negaram a mim pendurado com orgulho nos meus ombros. Minha mãe veio me cumprimentar com um beijo rápido, como quem tenta fingir normalidade. Que bom que conseguiu vir. Meu pai não disse nada. Apenas me olhou por alguns segundos e desviou o rosto, como se minha farda fosse uma ofensa visual. Eu sentei. Esperei. A cerimônia aconteceu. Os votos foram lidos, as alianças trocadas, as palmas ecoaram. O jantar foi servido. E então, a recepção começou. Foi ali, na recepção, com taças tilintando e bolinhos sendo passados em bandejas de inox, que meu pai, entre goles e sorrisos forçados, soltou a frase que fez o salão parar. Ela nunca aguentaria a vida militar. Disse alto, disse rindo, disse como se falasse de uma piada antiga e inofensiva. Disse como se ainda tivesse autoridade para zombar daquilo que se recusou a reconhecer. A frase se espalhou pelo ambiente como uma mancha de óleo. Alguns riram por reflexo, outros fingiram que não ouviram, mas o silêncio que veio em seguida foi denso. Eu não me levantei, não rebati, apenas me mantive em pé, de dentro, porque a resposta viria de outro lugar. Do outro lado do salão, o noivo se aproximava. Jovem, calmo, seguro. Usava terno simples, mas caminhava como quem sabia o que carregava. Ao chegar perto, parou à minha frente, estendeu a mão e, com voz firme, disse em tom respeitoso, mais alto o suficiente para ser ouvido: "Permissão para falar, comandante?" O mundo parou. As vozes se calaram. Os talheres suspensos congelaram no ar. Meu pai tossiu, engasgou. Um gole de vinho desceu errado. A frase dele havia sido engolida pelo gesto de outro homem, um que enxergava o que ele se recusou a ver. E ali, naquele instante, todas as vozes do passado voltaram. As frases cortantes. As ausências. As omissões. Mas não doeram. Não mais. Porque agora, elas não tinham mais poder. Diante da saudação, da postura, do título pronunciado sem sarcasmo, o que sobrou foi apenas constrangimento. A vergonha não era mais minha. Pela primeira vez, ela era de quem zombou. E o melhor de tudo é que eu não precisei dizer nada, porque há silêncios que gritam mais alto que qualquer discurso. E naquele instante, o meu foi ensurdecedor. O som do talher batendo contra o fundo da taça foi o último ruído antes do silêncio. Aquele tipo de silêncio que não nasce de um pedido de atenção, mas da suspensão coletiva da respiração. A saudação do noivo ainda flutuava no ar. "Permissão para falar, comandante?" Quando todos os sons do salão pareceram evaporar, como se o tempo tivesse se curvado ao peso daquela frase. Uma saudação militar, limpa, firme, dita em público e com reverência. Uma frase que era, ao mesmo tempo, reconhecimento, reparo e resposta, não só para mim, mas para cada silêncio que minha família me entregou como forma de apagamento ao longo dos anos. O noivo me olhou com respeito. Eu assenti com a cabeça,
com a mesma postura que pratiquei incontáveis vezes em formaturas, inspeções, cerimônias e ritos onde o respeito não era pedido, era concedido. E ali, naquele pequeno gesto, eu retribuía não só a altura, mas acima. Porque ele, com um simples comandante, havia feito o que meu pai se recusou a fazer por uma vida inteira: reconhecer minha presença como autoridade, não como erro. Meu pai tossiu. Não foi uma tosse qualquer. Foi seca, forçada, desconfortável. A garganta dele se apertou com o vinho recém-engolido, e por um instante ele pareceu menor dentro do próprio corpo. Trocou a taça de mão, olhou em volta como se esperasse risadas que validassem a piada anterior. Aquela que agora, diante da saudação do noivo, soava como um ataque infantil. Mas ninguém respondeu. Nem mesmo os tios que sempre ecoavam suas frases. Nem as primas que antes cochichavam entre si sobre a militar fria. Nem a minha mãe, que geralmente amortecia seus comentários com um riso nervoso. Desta vez, todos estavam calados. E não era um silêncio por respeito, era julgamento. Foi nesse instante que entendi que meu pai não estava apenas desconfortável. Ele estava exposto. Pela primeira vez, o riso dele não arrastava outros risos. Não tinha plateia. Não encontrava chão. Era como um projétil lançado no ar que voltou contra ele mesmo. E era visível. A forma como ele se remexia na cadeira. Como alisava o guardanapo sem parar. Como evitava me olhar diretamente. Aquela risada tinha sido o último resquício de controle que ele pensava ter. E agora, ela ecoava sozinha, feia, solta no salão como um segredo revelado no microfone errado. Eu não me movi, não alterei minha expressão, não fiz questão de parecer magoada, porque não estava, não naquele momento, não com aquele homem, porque o que ele não entendia era que a vergonha já não era minha fazia tempo. Ele achava que estava falando da filha que não conseguiria. Mas o que o noivo respondeu foi a mulher que já tinha conseguido, há muito tempo. A partir dali, algo mudou. As conversas passaram a acontecer em tons mais baixos quando eu passava. Os olhares que antes me evitavam, agora me acompanhavam. Não com curiosidade, mas com desconforto. Como quem percebe que ignorou por anos algo que cresceu fora do campo de visão, e agora não cabe mais no molde das piadas de domingo. Um tio se aproximou no fim da noite, envergonhado, dizendo: "Não sabia que você tinha chegado tão longe, Letícia. Meus parabéns." Sorri e agradeci, sem raiva. Porque não era a mim que ele via. Era a patente, o uniforme, a validação externa que agora ninguém podia mais negar. E talvez por isso meu pai tenha se calado o resto da noite. Ele, que sempre teve opinião sobre tudo, que sempre foi o centro da mesa, que se alimentava da certeza de estar certo, ficou ali, sentado, mastigando lentamente, com o olhar perdido no meio do salão. E eu sabia, ele estava revisando a própria história, tentando encontrar em que momento a filha que ele tentou diminuir se tornou maior do que ele podia suportar. Na dança dos noivos, ele não foi para o centro. Na hora dos brindes, não fez discurso. E quando me despedi, levantou-se devagar, hesitou e apenas disse: "Vai com Deus." Não era desculpa. Não era reconhecimento. Era o que restava de um homem que não sabia mais onde colocar a própria arrogância. Voltei para minha base naquela noite com a farda ainda intacta, o nome ainda bordado no peito, e a certeza de que não precisava mais gritar nada, porque o que eu era falava por si. E naquela recepção congelada, no centro de olhares que finalmente perceberam a verdade que carreguei por anos em silêncio, eu senti o que nunca havia sentido antes na presença dele. Superioridade sem precisar vencer ninguém. Porque no fim, a guerra que ele travou comigo nunca foi minha. E eu só precisei resistir, até que ele perdesse sozinho. Não foi uma manchete. Não foi viral. Não foi uma explosão em rede social. Foi uma cerimônia pequena, discreta, formal, como quase tudo no meio militar. Uma condecoração por mérito em campo, resultado de anos de disciplina, de ações concretas, de liderança reconhecida pelos pares. O tipo de reconhecimento que não precisa ser gritado para ser incontestável. E ainda assim, foi naquele momento, embaixo de uma lona esticada sobre o solo firme da base naval, com o som do vento, cortando entre bandeiras e vozes secas anunciando nomes, que eu entendi. Havia vencido. Meu nome foi o terceiro da lista.
Comandante Letícia Elmar. A voz que o pronunciou era firme, sem hesitação, como deve ser toda a autoridade. Não houve vírgula depois do nome. Não houve adjetivo. Apenas o nome e o título. Mas foi justamente isso que me atravessou como uma lâmina fina e limpa. Meu nome estava ali, inteiro, e sem a sombra do deboche, do riso, da dúvida. Pela primeira vez, o mundo me via sem os filtros que minha família sempre tentou impor sobre mim. Enquanto me dirigia ao centro do pátio para receber a honraria, meu corpo não tremia. Meus passos eram precisos, treinados, firmes. O vento puxava os cantos da bandeira nacional. O brasão reluzia ao sol. E em algum lugar dentro de mim, ouvi a voz antiga do meu pai, aquela que dizia: "Isso não é para você", aquela que ria nas entrelinhas, que apagava qualquer fagulha de brilho, mas desta vez, ela não me atingiu. Ela passou por mim como eco fraco, como som abafado por algo maior. Porque agora, a única voz que realmente importava era a minha. A cerimônia acabou. As fotos oficiais foram feitas. Os colegas apertaram minha mão. Alguns sorriram com respeito. Outros apenas assentiram com os olhos. Não havia falsidade ali, nem surpresa, porque todos sabiam o que havia sido preciso para chegar até aqui. Todos sabiam que a resistência silenciosa, o desempenho constante, o não recuar diante de provocações, tudo isso era, dia após dia, a verdadeira marca da minha presença naquele meio. Foi ao final, quando todos já começavam a se dispersar, que me entregaram uma carta, um envelope branco, pequeno, sem remetente. Abri com cuidado. A letra era familiar. Vi seu nome no diário oficial. Alguém me mostrou. Imagino que esteja feliz. Você conseguiu o que queria. Espero que um dia consiga voltar. Era do meu pai. Não havia pedido de desculpas. Nem arrependimento. Apenas constatação. Uma frase mal disfarçada de orgulho engolido. Uma tentativa de resgatar algo que já não existia. E ali, de pé, com o envelope na mão e o vento levantando a aba do meu cap, eu percebi que aquela frase era sim um reconhecimento, mesmo que tardio, mesmo que travado, mesmo que nunca dito em voz alta. Ele sabia, e isso bastava. Voltei ao alojamento e guardei a carta junto com o certificado da honraria, o mesmo que meses depois seria usado como referência numa campanha institucional sobre mulheres em comando. Usaram minha imagem com a seguinte frase no rodapé: "A força nem sempre grita. Às vezes ela apenas permanece." Não pediram minha autorização, mas eu não me importei, porque ali, ao ver minha farda representando algo maior do que minha dor, entendi que havia algo que ninguém mais podia tirar de mim. Eu me tornei símbolo do que eles sempre disseram que era impossível. Minha família não mudou. Ainda me veem como a distante. Aqui, quis fazer tudo diferente. Aqui não se mistura. Mas já não me dói. Porque não me cabia mais aquele espaço, nem mesmo na memória. E não era mais minha tarefa convencê-los. Era minha tarefa seguir, representar, proteger, comandar. Meses depois, fui convidada para uma mesa redonda na televisão local. O tema era Mulheres no Comando. Sentei sob luzes fortes, com a farda impecável, ao lado de outras 3 oficiais. Quando chegou minha vez, o apresentador disse: "Comandante Letícia, seu nome tem aparecido com frequência. O que a senhora diria para quem nunca acreditou que você chegaria aqui?" Eu respirei fundo, sorri e disse, olhando diretamente para a câmera: "Eu não diria nada, porque alguns aprendem apenas quando veem." E agora eles viram. O estúdio se calou por um segundo antes dos aplausos. E mesmo ali, diante das câmeras, da maquiagem, das luzes e dos roteiros, eu me senti mais verdadeira do que nunca, porque ali não era mais sobre me explicar, era sobre existir. Naquele mesmo mês, recebi outro convite, mas dessa vez não veio em envelope dobrado. Era digital, formal, e dizia: "Sua presença é solicitada como homenageada na cerimônia de aniversário da instituição. Haverá público civil, incluindo familiares dos oficiais." Respirei, aceitei e compareci. Na plateia, pela primeira vez, meu pai estava sentado. Não na primeira fileira.
mas em algum lugar atrás das palmas tímidas, do orgulho disfarçado, do silêncio sem defesa, ele me viu. Viu o nome no telão, viu os aplausos, viu o auditório se levantar em sinal de respeito. Não aplaudiu de pé, mas não desviou os olhos. E isso naquele momento era o suficiente, porque ali, finalmente, mesmo sem que ele dissesse uma única palavra, o que ele negou por toda uma vida estava sendo devolvido diante de testemunhas. E nada, absolutamente nada, conseguiria apagar isso. Nem o desprezo, nem o silêncio, nem o sobrenome. Agora, o nome Letícia carregava outro peso. Peso de comando. Peso de história. Peso de alguém que nunca precisou ser aceita, para ser respeitada.